Em primeiro lugar, nossos agradecimentos ao apoio dado pela Escola da Magistratura do Paraná, nas pessoas do desembargador José Laurindo de Souza Neto e do Dr. Eduardo Novak, e a Associação dos Magistrados do Paraná, hoje representada por seu vice-presidente, o desembargador Wellington Coimbra de Moura. Essa iniciativa partiu de um verdadeiro pedido de socorro a mim feito pela diretora da Escola Municipal, a Escola Municipal Professora Joana Raxa, situada no bairro da Caximba, a professora Kathleen Chose da Rosa, aqui presente. Isso aconteceu quando da minha visita ao colégio pelo programa Justiça e Cidadania Também se Aprendem na Escola, promovido pela 2ª vice-presidência do Tribunal de Justiça do Paraná. Ao final da minha palestra, para as crianças, a diretora e a coordenadora pedagógica que se encontram nos chamaram, a mim, ao promotor de justiça, à advogada, e pediram socorro. Ao tomar conhecimento da realidade daquelas crianças e daqueles adolescentes, privados completamente da assistência do Estado e submetidos ao poder paralelo do tráfico, decidi, então, naquele dia, saindo de lá, com lágrimas nos olhos, eu decidi, como cidadã, que eu tinha que fazer alguma coisa. Não dava. Era uma realidade que se pôs na minha frente assim, de uma forma muito cruel, muito crua. Então, eu acionei um grupo de colegas, de juízes, que eu sabia que a gente poderia contar com eles, e criamos um grupo, então, de magistrados, imbuídos nesse propósito de levar dignidade e cidadania à comunidade da Caximba. Embora a nossa missão maior embora a nossa missão seja ensinar a pescar, as demandas deles são tamanhas e são tão urgentes que nós também precisamos dar o peixe. Então, este evento é para dar o peixe. E decidimos, então, agir em várias frentes. Muitos projetos surgiram desse grupo, e dentre eles, o da nossa colega, a nossa querida professora aqui da escola, a doutora Carolina Fontes Vieira, que teve a ideia, então, de promover essas palestras com grandes nomes do direito, a um valor simbólico, que a renda, então, seria revertida integralmente para a escola, porque é o único local em que o poder paralelo não atua. Eu digo que o oásis da Caximba é o colégio, a escola municipal. Ali, o tráfico não chega. Então, é onde nós podemos exercer todo o nosso poder ali de atuar com aquelas crianças. Então, por meio de convite feito pelo colega Paulo Mazzini, também juiz, os ilustres professores, o professor Luiz Guilherme Marinoni, o professor Sérgio Cruz Arenharte, que infelizmente não pôde estar presente por questões pessoais, mas foi substituído à altura e pelo não menos brilhante desembargador Cleiton, né? Eles imediatamente abraçaram a causa e vão nos presentear hoje com as suas lapidares lições. Aos senhores, os nossos agradecimentos. Então, agora, eu rogo, né, que esse seja o primeiro de muitos encontros e que possamos aprimorar os nossos conhecimentos e, ao mesmo tempo, contribuir com a comunidade da Caximba. Em primeiro lugar, eu vou passar a palavra antes de começar as palestras, eu vou passar a palavra para a diretora da escola, a professora Kathleen da Rosa, que vai fazer só uma pequena explanação para os senhores entenderem para onde está indo a verba, para onde vai ser destinada, e também sobre a realidade da Caximba. Por favor.
Uma boa noite a todos. Estou nervosa, tá? Muita gente, tá? Mas é com grande orgulho que estou aqui hoje representando a Escola Municipal Professora Joana Raxa. Tá? Pode passar também. A escola está localizada no bairro da Caximba, que é uma região próxima a Araucária e Fazenda Rio Grande. E a nossa escola atende, em média, 850 alunos, desde o prezinho de 4 anos, ensino fundamental, e a gente oferta também a EJA, que temos alunos até de 65 anos nessa instituição. Então, a escola trabalha manhã, tarde e noite. A nossa escola tem um histórico, né, da sua criação. Quando ela foi criada, ela atendia apenas a comunidade dos filhos dos donos da olaria, residências particulares. Então, era mais tranquilo. Com o passar do tempo, começou a ocupação, né? Então, a gente, em torno, atende os filhos dos donos das olarias, temos residências particulares, atendemos alunos advindos de regiões onde não tem a escola, que necessita do transporte para chegar lá. E a maioria dos nossos alunos, eles moram na ocupação, tá? Ela é uma área de preservação ambiental que foi sendo ocupada por pessoas que não tinham onde morar. Essa região, ela está, em média, 3.000 famílias morando nessa região. Tá? São pessoas que vêm de outras ocupações, vêm fugindo, ou fugindo de um aluguel também. Várias cidades do Paraná e várias regiões do Brasil. Então, todos os dias na nossa escola, nós temos uma demanda de alunos chegando, alunos saindo por demandas que a gente imagina lá. Essa é a ocupação da Caximba. Tá? Então, a gente pode ver que são muitas construções, o início dela até o final. E as áreas verdes são todas valas de água, são cavas que estão formadas ali. A gente necessita, a nossa escola necessita de investimento financeiro, humano e estrutural. Mas a nossa maior preocupação é com essa comunidade, dela conseguir acessar principalmente serviços públicos. Estão vendo aquelas últimas casinhas? Então, tem criança da nossa escola que mora lá, e ela tem que andar aproximadamente 3 quilômetros para chegar na nossa escola. Todos os dias, 3 quilômetros para chegar, 3 quilômetros para ir embora. E quando chove, essas valas, essas cavas, elas inundam. As crianças não conseguem sair de casa. É barro que vai até metade da perna. Então, assim, uma das nossas dificuldades é essas crianças acessarem as aulas, principalmente no período de chuva. Quando não é o período de chuva, é muito pó. E elas ter acesso tanto à comunidade. Eu preciso de um transporte público, eu tenho que andar meus 3 quilômetros até chegar na linha principal. Sendo que esse meu transporte público, ele é o mínimo possível, foi tirado a linha dele. As nossas crianças que necessitam de atendimento, é muito difícil. Então, o simples encaminhamento, que seriam para as outras escolas, para a gente é uma luta. Conseguir transporte, o transporte de acesso, que é da prefeitura. As nossas mães são analfabetas. Como é que eu mando uma mãe ir para o bairro Novo fazer um atendimento com seu filho se ela não sabe ler, não sabe qual ônibus pegar? Então, assim, tudo é muito dobrado. O trabalho é tudo muito esforço, porque essa criança que está ali, ela tem chance de ser alguém na vida, só que a gente precisa dar esse suporte. Necessitam de saúde, são fotos realmente da ocupação. Então, as casas, muito lixo. A outra foto ali é quando chove. É essa a realidade do Caximba. Segurança, que segurança minha criança tem morando ao lado de uma cava, que varia entre 3 e 5 metros de profundidade. Lixo jogado, o cheiro, o odor muito forte quando está calor. Nós temos questões referentes ao trabalho infantil, violência, tráfico pelo poder paralelo, a prostituição e a alimentação escassa. A maioria dos moradores trabalha com reciclado, que é uma imagem lá da Caximba também, tá? Muitas crianças acompanham e a alimentação é escassa, é vindo de um Bolsa Família, algumas cestas básicas, doação das associações. Então, assim,
Se eu falar hoje que tem criança que passa fome na nossa escola, tem criança que passa fome. Que chega de manhã para estudar, ela está passando mal. Ou a professora vem com os olhos cheios de lágrimas e fala assim, eu não consigo dar aula porque essa criança está com fome. Então, o dia a dia, nós temos uma necessidade básica dessa alimentação, tá? Vestuário, criança passa mal, às vezes não tem atendimento médico. Então, são necessidades básicas de sobrevivência que eles não conseguem ter atendimento. A gente pensar que em pleno século XXI a gente tem isso e a gente vivencia tudo isso no nosso dia a dia. Então, assim, mexe muito até com a doutora Vanessa o dia que estava lá. A gente contou porque, assim, é um pedido de socorro, é um pedido de ajuda. A gente está lá para trabalhar e dar o nosso melhor, tá? Mas essa é a realidade da nossa cachimba. Acho que muita gente ouviu que o Luciano Huck estava lá. O Luciano Huck é uma pessoa que conhece o mundo. E ele, em apenas uma visita, ele falou que ali parecia o Haiti. Só que ele conheceu até a primeira cava grande ali. Ele foi até aquela parte inicial, que ela é um pouco mais estruturada. Ele não chegou a ir até o fundão da ocupação que eles falam. O fundão, aonde não tem água, eles têm que carregar, como fosse no Nordeste, baldes de água na cabeça, aonde não tem luz, aonde não tem banheiro, aonde nós, lá na escola, temos que ensinar higiene para essas crianças, a lavar uma mão, a usar o banheiro. Então, eles não têm acesso a essas situações. E quem vem chegando, vai indo para o fundão, aonde ainda não tem estrutura nenhuma. Então, quando ele fez essa fala, e apenas uma visita, concordo. Só que ele não conheceu o que a gente conhece ainda do dia a dia. Ele não chegou no fundão, ele não chegou às situações e detalhes que a gente sabe que ocorre dia a dia. E como a doutora juíza Vanessa falou, a gente não pode dar o peixe, a gente tem que ensinar a pescar. O peixe, quando a gente necessita, a gente dá na escola. A gente tem parceiros também que auxiliam nessa questão da alimentação. É famílias que vêm pedir comida, chegar e falar assim, hoje eu não tenho o que pôr na mesa. E você dá um jeitinho para você conseguir. Mas é uma comunidade que tem uma potencialidade incrível. Nossas crianças, passando por que elas passam, todas as situações, elas têm potencial. Elas caminham, elas conseguem chegar onde elas querem. E a nossa ideia com a arrecadação do dinheiro é revitalizar o nosso laboratório de informática, tá? Temos muitas necessidades? Temos. Muitas a gente consegue auxiliar, mas não é a gente que vai conseguir mudar tudo, tá? E a nossa ideia é dar acesso a essas crianças à informatização, é uma questão formativa, e abrir isso para a comunidade, ensinar a pescar, concursos profissionalizantes, para que aqueles jovens consigam, né, ter um suporte para arrumar um emprego, os adultos também. Então, a nossa ideia com a arrecadação do dinheiro é revitalizar essa sala de informática para a gente dar suporte para essas crianças, dar suporte para essa comunidade. Demais necessidades, no dia a dia, a gente vai vencendo. Mas é uma coisa que a gente quer investir para a gente poder dar suporte para essa comunidade também. E não podemos esquecer, igual eu falei, do pleno século XXI, essas crianças e adultos não terem acesso à informática, tá? Então, essa é a nossa ideia principal. E a gente conta também, né, com muitas outras pessoas ajudando, né? É privilégio de estar aqui, né, agradecendo vocês por estarem ouvindo também e tudo, e de estar mostrando um pouquinho da nossa realidade do dia a dia. Por muitas vezes, a gente fala para as pessoas, é aquela fala, eu vou ajudar. Só que existem pessoas que ouvem com o coração, né, que é diferente, de ver o que a gente passa no dia a dia, de acreditar no nosso trabalho. Mudar o mundo, jamais a gente vai mudar. Mas a gente tem que plantar essa sementinha. Eu tenho que falar para aquela minha criança todos os dias que passa fome que ela é capaz de ser o que ela quiser. Não é porque ela está inserida naquela situação que ela não pode fazer o que ela quer. Tem que acreditar, tem que estudar. E nós, na escola, não digo só eu como diretora, mas a equipe que trabalha lá, trabalha com esse pensamento. Incentivar eles a ter uma vida melhor e investir neles. Precisa de comida, a gente vai dar comida. Mas a gente vai, aos poucos, dando suporte. E a gente só consegue isso com ajuda.
parceiros, parcerias, elos, a gente sozinho não consegue nada. Tá? Então, agradecer à Escola de Magistratura do Paraná, tá? Associação dos Magistrados do Paraná, os palestrantes presentes, e a arrecadação financeira não é tão grande como a satisfação de alguém nos ouvir e a gente comentar um pouquinho do que a gente tem lá. Às vezes assusta, mas é a realidade que a gente vive, é a realidade que a escola existe. Estamos abertos também a mais parceiros. Deixo ali contato da escola, o meu contato. Quem quiser ser parceiro, mão de obra mesmo e ajudar a gente. De qualquer forma, é uma ajuda, é bem-vinda, tá bom? Muito obrigada. Só peço mais um minutinho, que eu vou passar a palavra à nossa colega, a doutora Fernanda Caran, ou a doutora Adriana Cimete, que é só para que vocês saibam que nós temos um outro projeto em andamento na Cachimba, junto com o Rotary e a segunda vice. Por favor. Boa noite a todos. Então, só dentro dessa ideia das parcerias e da iniciativa tomada pela Vanessa, né, que a gente já começou a abraçar a causa também dentro do projeto Justiça e Cidadania se aprende na escola, e dentro do viés de aproximar a comunidade desses conceitos de cidadania e justiça que nós levamos através do programa, nós, então, agora, no próximo sábado, iremos realizar em conjunto e com toda a força do Rotary Club já uma ação de cidadania junto à escola. Ela se dará da 1 às 5 horas da tarde, abrindo os portões da escola para a comunidade, para os pais, e reforçando, ampliando as noções de justiça e cidadania que nós e muitos de vocês que eu vejo aqui já são nossos parceiros como colaboradores nas palestras, nas visitas às escolas, como é o caso da Vanessa. Então, a gente não podia deixar de externar para vocês, nessa oportunidade, que outros projetos, outras parcerias e outros convites a vocês nós estamos fazendo. E um deles se quiserem participar desse dia de ação de cidadania junto à escola, nessa data nós estaremos lá para receber vocês também. Quem quiser mais informações, mais detalhes a respeito de como se dará essa ação de cidadania no próximo sábado, eu e a Fernanda estamos aqui à disposição. Então, utilizamos desse espaço nobre, professores nos peçam até desculpa em relação a isso, mas porque faz parte desse mesmo movimento e porque não podíamos perder a oportunidade de convidá-los também para juntos trabalharmos nessa causa. Tá bom? Muito obrigada, Fernanda. Muito obrigada. Eu vou passar a palavra agora ao meu colega Eduardo Novak para fazer a apresentação do nosso primeiro palestrante da noite, o desembargador Cleiton de Albuquerque Maranhão. Boa noite a todos. Bom, primeiramente, antes de fazer a apresentação do desembargador Cleiton, gostaria de dizer que para a Escola da Magistratura do Paraná é uma alegria muito grande poder colaborar um pouquinho para a realização desse grandioso evento. Dentre as funções da Escola da Magistratura, para além de formar e aperfeiçoar os magistrados do Estado do Paraná, está fomentar o debate de grandes temas do direito na contemporaneidade, o que certamente nós conseguiremos atingir nessa noite com a presença de dois grandes processualistas, dois dos maiores processualistas do Brasil na atualidade, o professor Luiz Guilherme Marinoni e o professor Cleiton Albuquerque de Maranhão, a quem eu agradeço muitíssimo a presença e a disponibilidade de estar aqui nesta data. Parabenizo a doutora Carolina, a doutora Vanessa, por essa grande iniciativa, e nos deixa muito feliz poder aliar essa transmissão de conhecimentos jurídicos com a consecução de uma finalidade social tão relevante, o que nos torna certamente mais humanizados. Então, agradeço a todos e passo a apresentar o professor Cleiton de Albuquerque Maranhão. O professor Cleiton possui bacharelado em Direito, mestrado e doutorado em Direito Processual Civil, todos pela Universidade Federal do Paraná. Foi pesquisador convidado junto ao Instituto de Direito Processual e Civil da Universitat
dell'Studio di Milano, na Itália. Foi procurador do Estado do Paraná, membro do Ministério Público do Estado do Paraná, professor titular de Direito Processual Civil da PUC, Paraná, e professor do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da Universidade Estadual do Norte do Paraná. Atualmente, é professor adjunto de Direito Processual Civil da Universidade Federal do Paraná, supervisor da Escola da Magistratura do Paraná e desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, integrando a Comissão Permanente de Regimento Interno e o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes, no GEP. É membro da Academia Paranaense de Letras Jurídicas, do Instituto Paranaense de Direito Processual, da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional, da Associação Brasileira de Direito Processual, ABDPRO, e do Instituto Brasileiro de Direito Processual, IBDP. Desenvolve pesquisas no âmbito das teorias da decisão judicial. Atualmente, está pesquisando sobre raciocínio probatório junto à Cátedra de Cultura Jurídica da Universidade de Girona, na Espanha. Agradecemos os componentes da mesa de honra e os convidamos para ocuparem as cadeiras reservadas na primeira fileira. Com a palavra, o desembargador Cleiton Maranhão. Uma boa noite a todos. Eu pediria que o professor Luiz Guilherme Marinoni permanecesse na mesa, até porque a minha fala aqui será apenas uma breve introdução do tema que seria abordado pelo professor Sérgio Cruz Arenhar, e depois, por óbvio, o grand finale dessa noite será a conferência do professor Luiz Guilherme Marinoni, a quem eu apresentarei ao final da minha fala. Pretendo falar não mais que 20 minutos. O tema das decisões estruturais no direito processual civil brasileiro é um tema que vem sendo trabalhado pelo professor Sérgio Cruz Arenhar junto aos seus orientados, e deles eu destaco a figura do professor Jordão Violim, que, sob orientação do professor Arenhar, apresentou um trabalho exatamente sobre isso, as medidas estruturais. Depois, temos também uma obra que já é um clássico, do professor Marco Félix Jubim, da PUC do Rio Grande do Sul, que recentemente concluiu o seu pós-doutorado aqui na Federal do Paraná, sob orientação do professor Sérgio Cruz Arenhar, e o professor Marcos Félix Jubim também tem uma monografia muito interessante sobre o tema das decisões ou sentenças estruturais. Há outros textos, inclusive do próprio professor Sérgio Arenhar, por exemplo, na revista de Processo, número 225, de 2013. Por certo, seria a base da fala dele, e que eu também aqui ajunto como notas um texto de autoria de Henrique Alves, Enquadramento das Decisões Estruturais do Novo Código de Processo Civil, também publicada na Repro, número 271, já na vigência do novo CPC, mas eu vejo aqui toda a base desse texto do Henrique, tendo como o mesmo raciocínio do professor Arenhar, por certo, com a vantagem já do novo Código de Processo Civil. Basicamente, a ideia de tratar de sentenças estruturais na pessoa do professor Sérgio Arenhar, na doutrina brasileira, talvez o professor Sérgio Arenhar tenha sido um dos precursores, se não a primeira pessoa que tratou desse tema no direito processual civil brasileiro, sob o influxo das ideias de Chase, que é um processualista norte-americano, e também de um outro conhecido jurista norte-americano, Owen Fis. Basicamente, a ideia de sentenças estruturais tem a ver com a necessidade, sobretudo, da superação do modelo clássico do processo civil brasileiro, aquele informado pelo princípio da demanda e pela regra de congruência entre o pedido e o decidido pelo juiz.
por que há necessidade de superar esse modelo clássico, rígido e formal, segundo o qual o juiz somente pode proferir uma decisão limitado à pretensão esboçada pelo autor na petição inicial. Mais do que isso, esse modelo clássico de lide carnot-luttiana, de relação jurídica processual bipolar entre autor e réu, é algo que não se compadece com o momento complexo da sociedade contemporânea. A complexidade das relações sociais implica em tensões entre grupos, entre coletividades. E isso, por certo, chama a ideia não só de um processo flexibilizado, adequado a essa complexidade, mas não só um processo individual, um processo coletivo. Portanto, é certo que essa é a base da ideia de sentenças estruturantes. Decisões judiciais, sobretudo em processos coletivos, mas não só. E a ideia que se tem, um exemplo que se dá de processo estruturante na realidade judicante brasileira é a da pretensão possessória de reintegração na posse, naqueles casos em que movimentos sociais ocupam imóveis de titularidade de particulares, dos privados. Em situações, em litígios agrários dessa ordem, não basta ao juiz, ao antecipar os efeitos da tutela, já numa liminar, simplesmente determinar a desocupação da área e ponto final. Já essa decisão liminar é uma decisão estruturante no sentido a que estamos aqui tratando. É um típico exemplo de uma decisão estrutural, liminar. Ou seja, a ideia da consequência da decisão judicial, isso há que ser pensado pelo magistrado e com grande dose de criatividade. Porque nós sabemos, precisamente pelo fato de que, não por ser a liminar, mas também por ser liminar, que a ideia de congruência entre aquilo que se pede e aquilo que se defere na liminar, não é possível ao juiz ficar amarrado à pretensa engenhosidade eventualmente formulada pela parte na petição inicial. Essa engenharia processual, digamos assim, de como a medida em cognição sumária deferida vai ser efetivada, a efetivação, que é uma maneira de execução em sentido muito amplo da liminar, a efetivação da liminar, ela não se atém àquilo que eventualmente o autor na petição inicial proponha. Há ampla liberdade do juiz, mas dentro do devido processo legal, para conformar, para implementar, determinar a implementação da sua decisão. E isso pode se dar de maneira progressiva em mais de uma decisão subsequente a essa principal, que o professor Arenhar muito bem lembra, né? Chamados provimentos em cascata, ou seja, há uma decisão núcleo e depois, com base na tentativa e erro, outras tantas decisões secundárias derivadas dessa decisão principal. Então, no exemplo dado aqui, da reintegração de posse de uma área ocupada por famílias de movimentos sociais, essa decisão, se ela for de deferimento da desocupação, ela precisa levar em consideração a realidade daquelas pessoas que estão ali ocupando. Se é certo que as pessoas devem sair, não menos certo é que a maneira da retirada dessas famílias, por vezes crianças, né, pessoas idosas, mulheres, por vezes mulheres
grávidas, etc., há que se, com criatividade, com apoio dos órgãos públicos competentes, especializados à matéria correlata, pode ser aqui um exemplo agrário, mas nós podemos ter uma questão ambiental, e daí os órgãos ambientais também estão ali para auxiliar o juiz na concretização, na construção dessa decisão estruturante, mas um exemplo dado ali, um prazo, um cronograma, um plano, um planejamento de retirada dessas famílias, obviamente que elas devem ir para algum lugar. Então, é nessa hora que o juiz precisa interagir também com solicitar o apoio de órgãos públicos competentes para, inclusive, delegar a órgãos públicos competentes, né, o reassentamento, digamos assim, provisório dessas famílias, dessas pessoas. É um exemplo, né, que se dá. Por que esse exemplo é trazido em mais de um desses textos a que me referi aqui, no início? É porque são situações que ocorreram na prática e nós temos casos em que, a depender do estilo do governador do Estado, a decisão judicial é cumprida ou a decisão judicial não é cumprida, dependendo da visão do governador. Nós vamos olhar aqui, em retrospectiva, dos últimos 15 anos no Estado do Paraná, os senhores saberão muito bem a quem estou me referindo, né? Dependendo do governador, as decisões foram cumpridas. Dependendo do governador, as decisões não foram cumpridas. E aí, o que a Constituição da República determina nessa hora? Ela determina que haja intervenção federal no Estado. Eu me lembro, na época, eu era promotor de justiça, assessor do Procurador-Geral de Justiça e atuava nesses casos, no juízo de prelibação, eu atuava nos casos de pleito de intervenção federal no Estado. Havia uma abertura de um procedimento no âmbito do órgão especial, com promoção do Procurador-Geral de Justiça, e depois isso era encaminhado depois esgotadas as vias suasórias, isso era encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça, onde, adotando-se o rito da intervenção federal, ao final se decretava. Eu me recordo, um dia estava eu lá na assessoria do Procurador-Geral de Justiça e alguém lá do gabinete diz assim para mim: olha, a Rádio Justiça do STF quer que alguém dê uma entrevista aqui. E o Procurador-Geral disse que é você que vai dar a entrevista para a Rádio Justiça sobre a questão da decretação da intervenção federal da União no Estado do Paraná, por conta do descumprimento de uma liminar dada pelo juiz da comarca ali do oeste, não me recordo agora exatamente a comarca, mas é um caso rumoroso. E, enfim, então, afinal, à época houve algum dissenso sobre se deveria ser decretada essa intervenção ou não. Então, naquela época, é bem verdade, não se falava, isso data já, eu não vou dizer de quanto tempo, porque os senhores e as senhoras aqui vão pensar, puxa, mas ela devia estar aposentada, então, nossa palestrante aí, né? Mas é algo assim de 15 anos para mais, uns 15, 20 anos. E o fato é que, na época, não se discutia com a profundidade que hoje se vem discutindo a possibilidade de decisões estruturais. Então, se aquela época fosse do nosso conhecimento técnicas processuais existentes já no direito norte-americano, como a structural injunction, né, uma decisão injuncional, mandamental e estruturante, que surgiu na jurisprudência norte-americana a partir de um caso de discriminação racial na década de 50 do século passado, em escolas públicas de determinada região norte-americana. Enfim, então, se lá, naquele momento, tivéssemos de posse dessas técnicas, talvez a Procuradoria-Geral pudesse sair daquela lógica do tudo ou nada, o Tribunal de Justiça por igual e o Superior Tribunal de Justiça por igual.
porque foi preciso a decretação da intervenção federal no Estado para que o Estado, então, resolvesse cumprir a ordem judicial, né? Porque o descumprimento da ordem judicial não é só causa de intervenção, é também causa de impeachment, né, do chefe do Poder Executivo, que esteja fazendo pouco caso no cumprimento dessas determinações. Então, justamente para evitar esse caos federativo, para utilizar aqui mais ou menos uma expressão de Manuel Gonçalves Ferreira Filho, né, é uma medida extrema, né? A intervenção federal do Estado, ela é a negação do princípio federativo. Então, é uma medida extrema. Por isso que nós temos que ter soluções técnicas processuais intermediárias entre o tudo ou nada, entre deferir a liminar ou conforme a ideologia do governante de plantão. Me perdoem aqui a clareza e franqueza e fala direta nossa. Dependendo da ideologia do governador de plantão, do chefe do poder de plantão, a decisão judicial vai ser enfrentada ou vai ser cumprida. Isso não pode acontecer num Estado democrático de direito. Mas nós precisamos também levar aos governantes as técnicas processuais adequadas, e é o caso aqui, portanto, dessas medidas estruturais, tanto liminares quanto finais, né? Tanto uma liminar quanto uma sentença, e por que não dizer um acordo, pode ser também uma deliberação colegiada. Então, a ideia de o judiciário, ele definir um planejamento, um cronograma de execução da decisão, algo fora daquilo que nós conhecemos por processo de execução, ou por cumprimento de sentença, ou por cumprimento de acordo ou decisão judicial, algo fora daquilo, algo que se valha a partir de medidas atípicas executivas, uma cláusula geral aberta de execução atípica dos provimentos jurisdicionais, e isso tem fundamento no devido processo legal, ou no justo processo, ou no devido processo constitucional, como queiramos nomear a cláusula do devido processo prevista no artigo 5º da Constituição, e que no Código de Processo Civil em vigor vem densificada em cláusula geral do artigo 139, inciso 4º do Código de Processo Civil. Então, hoje, o juiz pode, com fundamento legal e constitucional, determinar a maneira mais adequada do cumprimento de uma decisão diante de um litígio complexo. Isso é, em linhas gerais, nisso consiste, em linhas gerais, uma decisão estruturante no direito, com plena previsão legal no direito brasileiro. Eu concluiria aqui essa breve fala, dizendo que é uma satisfação imensa para nós, da magistratura, termos iniciado esse ciclo de palestra solidária, e eu não poderia, como supervisor da Escola da Magistratura, e aqui, de uma certa maneira, homenageando o diretor-geral, meu amigo, desembargador José Laurindo Souza Neto, que não pôde estar presente devido a julgamento no tribunal, dizer que é uma satisfação para nós também, juntamente com o doutor Eduardo Novak, ter iniciativas como essa, que surgiram de maneira espontânea e, digamos assim, mostrando uma notável sensibilidade do Poder Judiciário paranaense na pessoa das juízas de direito, doutora Vanessa Jamos Marques, doutora Carolina Fontes Vieira, e também da doutora Fernanda Caran Sanches, da doutora Adriana Cimete, com quem, inclusive, tivemos outras atividades naquele projeto Justiça se Aprende na Escola, que também é um projeto muito bonito da magistratura paranaense em prol das crianças, em prol da cidadania. Queria também cumprimentar, em nome da escola, as professoras que estão aqui presentes, da escola municipal, que sensibilizou, que estão lá no chão da escola, fazendo de fato e de direito realidade a educação tão esperada do nosso país. A nossa homenagem às nossas professoras, destinatárias últimas desse evento.
eu também não poderia deixar de consignar aqui a presença de juízes de direito, desembargadores, e homenageio na pessoa do desembargador Joatan Marcos Carvalho, os desembargadores e desembargadoras aqui presentes. Não posso também deixar de cumprimentar os assessores jurídicos do tribunal, as assessoras jurídicas do tribunal que estão aqui presentes, também juízes de direito, vejo aqui o doutor Maurício Doutor, nosso duplo doutor Maurício Doutor, e agora vai ser triplo, né, porque ele está no doutorado da Federal, então vai ser o nosso doutor Maurício Doutor. Quero cumprimentar também aqui a pessoa da doutora Procuradora do Estado, que está aqui, Cristina Leitão, que está aqui representando a PGE, também a Marcela Pereira Ferrara, que foi minha assessora no gabinete de desembargador, foi minha monitora na Faculdade de Direito e hoje é servidora da Justiça Federal. Quero cumprimentar também a Marcela. E cumprimentar também o doutor Estevam, colega de mestrado lá da Federal. Vejo aqui, enfim, o doutor Chimin. Se eu for nominar todos vocês aqui, por favor, seria mais uma outra palestra e não é o caso. É hora de encerrar essa fala simples e humilde aqui na minha pessoa, para dizer e anunciar que agora nós teremos, então, um momento mais importante do evento, que é a conferência do nosso estimado professor Dr. Luiz Guilherme Marinoni, professor titular de Direito Processual Civil da Universidade Federal do Paraná, como ele gosta de ser. Geralmente chega o professor Marinoni com um currículo de muitas laudas e pergunta-se ao professor Marinoni. Hoje eu perguntei para ele mais uma vez: professor Marinoni, eu vou apresentá-lo, embora entenda que dispensa apresentações, gostaria que lesse qual parte do seu substancial currículum vitae. Ele disse assim: apenas diga que eu sou o professor titular de Direito Processual Civil da Universidade Federal do Paraná. Então, dispensando outras tantas menções que poderia fazer, é com grande alegria para nós aqui que teremos agora a conferência do professor Marinoni sobre coisa julgada sobre questão. Passo a palavra a Vossa Excelência, professor. Boa noite a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Eu gostaria de, antes de tudo, de cumprimentar o Poder Judiciário do Estado do Paraná, na pessoa das doutoras Carolina Vieira e Vanessa Marques, que constituem o coração deste seminário e destas palestras solidárias. Eu fico muito satisfeito por ter a oportunidade de estar aqui e também poder contribuir para essa escola que, como foi dito por sua diretora, está realmente precisando do nosso auxílio e da nossa colaboração para que a educação no Estado do Paraná possa frutificar. Cumprimento a todos os meus amigos, colegas que estão aqui presentes, as autoridades, os juízes, promotores, os magistrados, juízes, desembargadores, aos promotores, procuradores do Estado e advogados e estudantes de direito que estão aqui presentes. Estou procurando aqui uma forma de... Eu gosto sempre de cronometrar o que eu falo. Pronto. Bem, o Código de Processo Civil nos trouxe algumas questões interessantes, muito interessantes, né? Uma delas, uma questão problemática, é a da coisa julgada sobre questão. Entretanto, eu resolvi deixar essa questão da coisa julgada sobre questão de lado hoje,
porque eu tenho certeza que uma outra me parece mais adequada para o dia de hoje. Me parece mais do interesse da magistratura e também, por alguma razão, nesses últimos tempos tem despertado mais o meu interesse, porque é uma questão que se relaciona diretamente com a coisa julgada sobre questão e com os chamados precedentes obrigatórios. Eu pretendo tratar do problema das convenções processuais. E exatamente da mais significativa das convenções processuais, que é a Convenção Processual sobre Prova. A Convenção Processual sobre Prova. Em outras palavras, eu quero tratar da possibilidade de as partes convencionarem a restrição da produção da prova no processo. Porque esta possibilidade, em termos de convenção processual, é a mais significativa, exatamente porque é que traz mais dificuldades teóricas e consequências práticas. Porque limitar a produção da prova não só interfere sobre o exercício do direito de ação, sobre o contraditório, mas também interfere sobre a convicção do juiz. Interfere sobre a convicção do juiz. E hoje nós vivemos num tempo em que a liberdade passou a ser um mote, passou a ser a alma de todos os discursos. E, de certa forma, essa ideia de liberdade vem por detrás do novo Código de Processo Civil. E, a partir dessa ideia, imagina-se que o processo deve passar a ser não só algo que serve simplesmente para a resolução de conflitos, como algo que deve ser pautado no exclusivo interesse das partes. Ou seja, a ideia de convenção processual é um reflexo desta ideia de liberdade, da ideia que deve ser dada, da liberdade que deve ser outorgada aos litigantes para moldarem o procedimento, já que isso apenas resultaria em benefício, segundo aqueles que propagam isso, em benefício das partes e do próprio judiciário, e também do próprio judiciário. Entretanto, aqueles que advogam essa tese não gostam de analisar o processo na perspectiva dos seus fins públicos. Ou seja, imaginam que a ideia de liberdade das partes é uma excludente dos fins públicos do processo. Quando, na realidade, se é necessário se cuidar da liberdade das partes no processo, em benefício da prestação da adequada tutela jurisdicional e do aprimoramento da formação da convicção do juiz, é claro também que não se pode deixar de lado as funções que o Estado deve cumprir mediante o processo. Nós não podemos esquecer que o Estado deve cumprir com valores que estão expressos na Constituição. O Estado tem a obrigação de fazer cumprir esses valores. Não é por outra razão que o legislador tem dever de instituir um processo, em termos de módulo processual, que possa corresponder aos ditames das normas constitucionais e aquilo que é proposto pelos direitos fundamentais. Não é por outra razão, portanto, que também o processo tem um compromisso grave com as responsabilidades do Poder Judiciário perante a sociedade. Portanto, imaginar que o processo é algo que está à disposição das partes é digno de ingenuidade inexcusável para quem quer tratar de forma séria do direito processual. Não é possível se imaginar que o processo serve unicamente às partes, repito, exatamente porque o legislador, ao desenhar o procedimento, e o juiz, ao prestar a tutela jurisdicional, tem dever de fazer valer os valores que o Estado deve cumprir
e que estão postos na Constituição. Não se trata aqui de propor uma visão autoritária de processo ou uma visão de processo que corresponda a fins espúrios do Estado. Trata-se, sim, de deixar claro que o processo não pode se desligar dos direitos fundamentais e das responsabilidades do legislador e do juiz perante a Constituição. Bem, se é assim, nós temos que colocar como questão a ser enfrentada, na realidade, há de se saber se, quando as partes convencionam sobre a prova, elas podem tomar em consideração para a convenção a própria convicção judicial. É óbvio, a meu ver, que não. Porque a convicção judicial é algo que é indisponível às partes. Exatamente por quê? Porque o direito fundamental à tutela jurisdicional é, antes de tudo, um direito fundamental a uma decisão pautada em convicção de certeza. E esse direito fundamental tem relação inafastável com o dever do Estado prestar a devida tutela jurisdicional e, portanto, a tutela jurisdicional que é amparada em convicção de verdade. Pois bem, então vamos inicialmente tratar das possibilidades que a Convenção sobre Prova confere às partes a partir dessa perspectiva. Bom, se é certo que a convenção processual não pode limitar a formação da convicção do juiz, a convenção processual pode o quê? A convenção sobre a prova pode o quê? A convenção sobre a prova pode, em primeiro lugar, fixar a prova necessária ou adequada para a elucidação da matéria litigiosa. Se as partes convencionam de antemão que para a resolução de uma determinada matéria, particularizada por determinados detalhes, é imprescindível determinado tipo de prova ou a presença de determinada espécie de técnico, esta convenção deve ser respeitada. Esta convenção deve ser respeitada, esse acordo deve ser respeitado, exatamente porque ele não limita a formação da convicção judicial. Ele visa aprimorar a formação da convicção judicial e não limitar. Por consequência, se as partes requererem e demonstrarem ao juiz que é necessária, ao lado da produção dessa prova convencionada, uma outra prova, é claro que essa outra prova poderá ser produzida. Entretanto, nenhuma dessas partes poderá, diante da imprescindibilidade da verificação dos fatos, negar a produção da prova que foi contratada para tanto. Do mesmo modo, é óbvio que um juiz, diante de uma prova pré-determinada, pode indeferi-la quando os fatos, por exemplo, se tornaram incontroversos, ou quando essa prova se tornou desnecessária. Mas quando os fatos são imprescindíveis para a elucidação, para a formação da convicção e para a resolução do conflito de interesses, quando é preciso elucidar os fatos, a prova determinada, a prova pré-determinada, a prova determinada pelas partes em convenção, também não pode ser negada pelo Poder Judiciário. Até porque não há razão para isso. Porque se a prova foi determinada para a formação da convicção do juiz, em termos de aprimoramento ou de melhoria da convicção do juiz, não há motivo para não se deixá-la produzir. A menos, é claro, repito, que a prova recaia sobre fato incontroverso ou fato que não mais precisa ser esclarecido, ou fato impertinente ou irrelevante.
Mas se o fato tem que ser esclarecido para o conflito ser resolvido, a prova não pode ser negada. De modo que a convenção processual é importante, em primeiro lugar, para fixar a prova adequada para o esclarecimento de uma determinada situação fática. Em segundo lugar, poderia a convenção processual proibir a produção de uma prova? A princípio, quando se pensa em proibição da produção de uma prova, se imagina que a convicção judicial está sofrendo interferência. Mas nem sempre será assim. O exemplo que advém da doutrina estadunidense diz respeito à chamada prova por ouvir falar. É o famoso hearsay dos estadunidenses, que a gente vê muitos nos filmes, né? Não, o sujeito sabe por ouvir falar. Bom, nos Estados Unidos é muito comum se convencionar que a prova por ouvir falar não pode ser produzida em determinados processos. Entretanto, nos Estados Unidos, só se admite a convenção que proíbe a prova por ouvir falar quando existem testemunhas presenciais, quando existem testemunhas que presenciaram diretamente os fatos. Quando não existem testemunhas presenciais, seja porque ninguém presenciou os fatos, seja porque aqueles que presenciaram já morreram ou estão em estado de saúde que não lhes permite expressar a sua vontade de forma adequada, é óbvio que o magistrado poderá negar a convenção processual e admitir a prova por ouvir dizer. Mas por que a prova é admitida em determinadas situações? Porque a prova, antes de tudo, objetiva aprimorar a formação da convicção do juiz e não restringir a formação da convicção do juiz. Quando as partes de antemão sabem que é importante que só as testemunhas que presenciaram o fato possam esclarecer o juiz, elas sabem do perigo de se admitir o testemunho de pessoas que ouviram os fatos por ouvir dizer. E já proíbem essas provas, esse tipo de produção de prova, de antemão. Se o juiz se depara com uma convenção dessa, e está certo de que pode aferir os fatos a partir de testemunhas presenciais, daquelas testemunhas que diretamente conhecem dos fatos, não há razão para que a convenção não seja acolhida. Aliás, quando não existem testemunhas presenciais, o problema não é nem propriamente de se negar a convenção. É que quando não existem testemunhas presenciais, sequer existe o pressuposto para a própria convenção. Porque a convenção é baseada no pressuposto de que existem testemunhas presenciais, que são as mais adequadas para o esclarecimento dos fatos. Ora, se elas não existem, não tem como eu admitir a proibição de ouvida de testemunhas que não presenciaram os fatos. Mas o exemplo é importante exatamente porque ele deixa muito claro que a convenção processual só pode beneficiar beneficiar a formação da convicção do juiz. Só pode aprimorar a formação da convicção do juiz, mas jamais limitar a formação da convicção do juiz. Agora, eu digo para vocês o seguinte, a doutrina brasileira toda está dizendo que cabe, acho um absurdo, se negar convenção processual sobre a prova que limita a convicção do juiz, porque eles partem do pressuposto que se as partes podem abrir mão do direito litigioso, elas também podem se contentar com uma sentença fundada em mera probabilidade, ou seja, com uma sentença desqualificada, ou com uma sentença de terceira classe. É esse o argumento. Basicamente, é esse o argumento da doutrina, que admite que a prova seja restrita mediante convenção e penetre sobre a convicção do juiz. Eles não percebem, na realidade, que a convenção sobre prova é uma convenção, como o próprio nome diz, sobre prova, mas não sobre a convicção do juiz.
A convicção do juiz não está à disposição das partes. De modo que ninguém pode dizer que prefere uma decisão fundada em verossimilhança ou uma decisão fundada em probabilidade. Alguém vai dizer, nós já vamos chegar melhor ao ponto. Alguém vai dizer, mas por que não? Por que não? Se eu posso renunciar ao direito material, se eu posso desistir da ação, se eu posso conciliar, por que eu não posso aceitar uma sentença fundada em probabilidade? Vamos chegar lá. Prosseguindo, nós estamos tratando das hipóteses em que a convenção processual é apropriada. Vamos nos lembrar agora das chamadas regras de exclusão. Existem várias regras de exclusão no Código Brasileiro, de Processo Civil Brasileiro, de 2015, como existiam no Código de 73. Por exemplo, o artigo 404, inciso 4, diz que as partes e os terceiros não são obrigados a exibir documento ou coisa, quando o documento e a coisa podem revelar fato que, por estado ou profissão, devem ser mantidos em sigilo. Há uma outra regra no Código de 2015, que está no inciso 5 do artigo 404, que dá ao juiz, é uma espécie de cláusula geral, digamos, de exclusão. Por quê? É uma cláusula geral. Porque o inciso 5º não define o motivo pelo qual o dever de produzir prova pode ser excluído. O inciso 5º diz que o juiz pode excluir a parte do dever de produzir, ou o terceiro, do dever de produzir prova, quando, existindo motivos graves, isso seja recomendado. Simplesmente diz o inciso 5º isso. Existindo motivos graves, o juiz pode excluir a parte do dever de produzir prova. Ora, as regras de exclusão, que significam um filtro e positivação de determinado valor no Código de Processo Civil, e o poder do próprio juiz de, quando for o caso e presentes graves motivos, excluir a parte e o terceiro do dever de produzir prova, a meu ver, são a mais genuína prova e demonstração de que as partes não podem convencionar, sobre a formação da convicção judicial. Se o juiz só pode excluir o dever de produzir prova em casos de graves motivo, e tem que justificar quais são esses graves motivos, a partir daquilo que foi dito pela parte ou pelo terceiro, como que as partes podem se sobrepor ao legislador e ao juiz, dizendo de antemão que uma das partes não tem o dever de apresentar determinado documento ou coisa quando for instaurado um determinado processo? Bem, então nós temos a possibilidade da convenção sobre prova quando a convenção se dirige a beneficiar a formação da convicção do juiz. E temos também, a meu ver, a obviedade de que a convenção que limita a formação da convicção do juiz não é válida, exatamente porque, para excluir alguém do dever de produzir prova, é preciso a presença do legislador ou do juiz, que deve considerar as circunstâncias do caso concreto. Bem, mas aqueles que são partidários do processo das partes, ou seja,
da possibilidade da convenção da prova que limita a formação da convicção do juiz, dizem o seguinte: não, mas espera aí, isso já na doutrina estrangeira. Eles dizem o seguinte: não, a convenção sobre a prova vale sempre que o juiz não tem poder de determinar a prova de ofício. Sempre que o juiz não tem poder de determinar a prova de ofício, as partes podem convencionar sobre a prova. Agora, se o juiz tem poder para determinar a prova de ofício, é claro que as partes não podem convencionar sobre a prova, porque isso interferiria sobre o poder instrutório do juiz. Entretanto, essa relação não ajuda a elucidação do nosso tema, e pior do que isso, essa relação guarda uma falsa e hipócrita confrontação entre a liberdade e os poderes do juiz. Poder instrutório não serve, como alguns dizem, para interferir sobre a liberdade dos litigantes. Na realidade, o problema da limitação da convicção do juiz nada tem a ver com os poderes instrutórios. O fato é que o juiz tem o dever de proferir decisão baseada, lastreada em convicção de verdade. O juiz tem o dever de procurar se convencer da verdade para julgar. Em qualquer país do mundo. Nos Estados Unidos, onde o juiz não pode determinar a prova de ofício, o juiz não pode admitir, a meu ver, não pode admitir uma convicção que incide sobre uma convenção que incide sobre a sua convicção, exatamente porque, se admitir, ele estará negando o direito fundamental à tutela jurisdicional e o dever do Estado de prestar a tutela jurisdicional a partir de formação de uma convicção de verdade acerca dos fatos. Mas alguém diria, mas espera aí, agora nós chegamos ao ponto daquela pergunta que eu fiz anteriormente. Mas espera aí, se as partes podem abrir mão do direito, se elas podem convencionar sobre o direito, por que elas não podem convencionar sobre a prova e aceitar, então, uma eventual sentença injusta do juiz? Por que elas não podem fazer isso? Por uma razão muito simples. Porque o juiz não está aí para proferir sentenças injustas. O juiz não serve para atender O juiz não serve para atender negócios ou acordos que possam influir sobre o seu dever de prestar a tutela jurisdicional adequada. Ele tem dever de prestar tutela jurisdicional adequada. E esse dever se sobrepõe à liberdade das partes para convencionarem sobre uma decisão qualquer. Alguém diria, tá, mas então perante o árbitro, perante a arbitragem vale a convenção sobre a prova. Se a arbitragem é pautada na autonomia de vontade, e se na arbitragem as partes podem convencionar de modo a que o processo corresponda aos interesses das partes litigantes, por que as partes na arbitragem, em que está presente um privado e não, portanto, o juiz, por que as partes na arbitragem não podem limitar a formação da convicção do árbitro? Se elas podem contratar sobre o direito, por que elas não podem limitar a convicção do árbitro? Por uma razão muito simples. É porque se atribui à sentença arbitral força de coisa julgada material. Se diz que a decisão arbitral corresponde a um equivalente jurisdicional. Ora, se eu tenho direito fundamental a uma decisão que procure a prova necessária para a formação da convicção
do prolator da decisão, é claro que aquele que vai à arbitragem não tem a obrigação de se contentar com uma decisão desqualificada, com uma decisão que não corresponde à verdade, que não corresponde à formação da convicção de verdade. A meu ver, tanto o árbitro quanto o juiz têm dever de buscar as provas necessárias para a formação de uma convicção idônea à prolação da decisão. É claro, vamos deixar de lado aqui aquela ideia de que alguém pode descobrir a verdade. Não se trata disso. Eu não estou falando, obviamente, de que o juiz é obrigado a proferir uma decisão, entre aspas, de acordo com a verdade. Eu estou dizendo que o juiz tem o dever de procurar se convencer, na medida do possível, para proferir uma decisão justa, ou seja, uma decisão conforme a verdade. É claro que as partes podem abrir mão da prova. É claro que uma decisão é válida, ainda que se chegue posteriormente à conclusão de que essa decisão não se pautou numa prova necessária ao esclarecimento do juiz. Mas não é disso que eu estou falando aqui. Eu estou falando a respeito da possibilidade de as partes restringirem a possibilidade de o juiz ou o árbitro procurarem se convencer a respeito dos fatos. É uma coisa completamente distinta. O juiz não pode deixar de procurar se convencer acerca da verdade, exatamente porque, se assim pudesse, ele estaria colocando em jogo a própria legitimação, a própria legitimidade da jurisdição. Todos dizem que a legitimação da jurisdição depende de um procedimento ancorado e respeitoso aos direitos fundamentais processuais. Não é assim? Então, todos dizem que o direito ao processo justo é o suficiente para conferir legitimidade à função jurisdicional ou à função do juiz. O juiz pode interferir sobre o espaço dos particulares, porque a jurisdição, enquanto poder, é legitimada por um procedimento que responde a garantias de justiça contidas na Constituição. Esse é o fundamento da legitimação da jurisdição. Mas, com todas as vênias, a meu ver, isso não é suficiente. A jurisdição não é legítima apenas porque o procedimento é legítimo. A jurisdição só é legítima quando a decisão também é legítima. Não basta um procedimento legítimo se a decisão é propositalmente proporcionada a partir de uma vocação de um juiz que quer desrespeitar os direitos fundamentais. Os direitos contidos na Constituição não podem ser desrespeitados numa decisão que corresponde ao ideal do direito fundamental à tutela jurisdicional e, por consequência, do direito à decisão justa. Em outras palavras, eu estou dizendo que o cidadão, a partir do artigo 5º, inciso 35, não tem direito apenas a um processo justo. Tem direito a uma decisão justa. Tem direito a uma decisão pautada nos direitos fundamentais e tem direito a uma decisão conforme a convicção de verdade. Vejam, mas eu não estou dizendo que uma decisão é inválida porque está em desacordo com os direitos fundamentais ou porque não está conforme com a verdade. Eu estou dizendo que uma decisão é inválida quando o juiz, sabendo que uma prova pode ser utilizada para o esclarecimento dos fatos, deixa de utilizá-la. Esse é o ponto.
Se o juiz foi avisado pela parte que uma prova é imprescindível para o esclarecimento do litígio, é óbvio que essa decisão não é legítima e não é válida. Portanto, o juiz não pode se pautar numa convenção processual que limita a possibilidade da formação da sua convicção, porque senão ele estará se submetendo a uma decisão que o impede de proferir uma decisão justa. Esse também é outro ponto relevante. Eu tenho direito à tutela jurisdicional? Não, não apenas. Eu tenho direito à tutela jurisdicional que corresponde a uma decisão justa. O que é uma decisão justa? É uma decisão conforme os direitos fundamentais. Não porque, ao final, ela está de acordo com a Constituição, mas porque ela tem que ser buscada a partir dos direitos fundamentais, a partir dos direitos e das garantias da Constituição. E também ela tem que ser conforme a verdade, porque ela tem que ser buscada a partir do dever do juiz procurar se convencer acerca dos fatos. Um juiz que deixa de lado uma prova, que ele sabe importante, por essa ou por aquela razão, está, obviamente, proferindo, no mínimo, uma decisão desleixada. Uma decisão que não corresponde ao seu dever de proferir uma decisão justa. É exatamente por esse motivo que a convenção que limita a convicção do juiz é uma convicção que não pode, é uma convenção, desculpem, que não pode ser aceita. A partir do... Se vocês... Numa determinada perspectiva, esse tipo de convenção tem uma força persuasiva grande. Porque alguém diz, se eu posso contratar e resolver o litígio, por que eu não posso definir a prova adequada para a resolução do litígio, impedindo o juiz de produzir outra? Esse é o argumento deles, que admitem a convenção que restringe a formação da convicção do juiz. Como que nós respondemos? O problema é que a convicção do juiz é indisponível. Por quê? Porque o Estado tem dever de proporcionar, mediante o processo, uma decisão justa, uma decisão que corresponda à verdade, e não uma decisão que possa corresponder à verdade, ou seja, uma decisão desleixada. Mas, repito, eu não estou dizendo que só a decisão verdadeira, porque ela não existe, é que vale. Porque senão teria que admitir rescisória às escâncaras, né? Porque senão bastaria o sujeito dizer, não, eu queria produzir essa prova, o juiz não produziu, então agora vai entrar com rescisória para rever esse negócio todo. Vamos anular essa decisão, porque a decisão não é ancorada em verdade. Não é isso que eu estou dizendo. Eu digo que, se o juiz sabe que a prova pode ser utilizada para o esclarecimento dos fatos e não justifica a não utilização da prova, há vício na formação da convicção e, portanto, na prolação da decisão. É exatamente por esse motivo que o juiz não está submetido à convenção sobre a prova que limita a formação da sua convicção. Porque, se tivesse, nós estaríamos admitindo que o dever de prestar tutela jurisdicional presente na Constituição pode ser, conforme o caso, um dever de prestar uma tutela jurisdicional que não corresponde à convicção que o juiz deve formar para proferir a decisão. Mas mais do que isso, e agora nós entramos então na coisa julgada sobre questão e nos precedentes. A coisa julgada sobre a questão prejudicial, a coisa julgada sobre a questão prejudicial foi criada pelo Código de 2015. Antes ela não existia, né?
antes do Código de 2015, só havia coisa julgada que correspondesse ao pedido. Só há coisa julgada que diz respeito ao pedido. A coisa julgada se forma na parte dispositiva da sentença, que julga o pedido. Então, por exemplo, o juiz julga procedente o pedido de indenização, o pedido de ressarcimento, a coisa julgada se forma sobre o pedido de ressarcimento, de modo que ninguém mais pode discutir, se houver condenação, que o demandado deve pagar X ao demandante. Mas a razão pela qual o juiz julgou procedente o pedido e condenou ao pagamento de indenização não fica coberto pela coisa julgada, por incrível que pareça, até 2015. Ou seja, se o juiz julga procedente o pedido de ressarcimento, em virtude de que a responsabilidade do demandado não fica coberta pela coisa julgada. A responsabilidade do demandado, que é questão prejudicial para o julgamento do pedido, eu só posso condenar o réu se eu perguntar se o réu é culpado. Ou melhor, se o réu é responsável pelo acidente. A questão da responsabilidade pelo acidente é uma questão prejudicial ao julgamento do pedido. Entretanto, sempre se entendeu, e em todos os países do mundo é assim, com raras exceções, sempre se entendeu que a coisa julgada não recaía ou não recai sobre o julgamento, a decisão, a apreciação da questão que prejudica o julgamento do pedido. Então, se o juiz analisa, mediante a prova, verifica, mediante a prova, que e chega à conclusão que, de fato, o demandado é responsável pelo acidente, é interessante. Isso parece um absurdo, né? Mas era assim até 2015. Num processo instaurado amanhã, aquele que foi dito responsável pode dizer que não é responsável. E o juiz do segundo processo terá que novamente verificar se ele é responsável. E terá o direito e o poder de dizer que aquele que foi declarado responsável agora não é mais responsável. Por quê? Porque a coisa julgada só recai sobre o pedido. Até 2015. Ou seja, o juiz do segundo processo só não pode negar que o demandado deve indenização para o autor. Isso ele não pode negar. Mas ele pode negar que o demandado é responsável. Ele pode chegar à conclusão e pode deferir prova, gastar tempo e energia que corresponde ao dinheiro da população, né, que sustenta a máquina estatal, pode chegar à conclusão de que como demandado que foi dito responsável, agora não é mais responsável. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, mas veio assim desde o direito romano. No civil law é assim desde o direito romano. E o direito romano se potencializou em virtude da figura de Chiovenda no direito italiano. Basicamente, Chiovenda dizia que admitir coisa julgada quando alguém não pediu significa pôr em risco a liberdade das partes que, de antemão, não pediram e não contestaram especificamente aquilo que foi pedido. Então não se poderia, segundo Chiovenda, porque isso atentaria contra a liberdade dos litigantes, dar ao juiz poder para decidir uma questão, porque o autor não pediu que sobre a questão recaísse a coisa julgada. Tanto é verdade que o princípio da declaratória incidental é um princípio herdado dos valores da época da Revolução Francesa, que foram transportados e deram origem ao artigo 287 da ZPO alemã e depois penetraram no artigo 34 do Código de Processo Civil italiano e depois no artigo 5º do Código de Processo Civil brasileiro, de 73.
Ou seja, a ideia é a seguinte: você quer coisa julgada? Propõe a declaratória incidental. Peça, faça pedido. O que é a declaratória incidental? Senão a obrigação de fazer um pedido incidentalmente ao processo já instaurado. Por que alguém tem que fazer um pedido incidentalmente ao processo já instaurado para que a coisa julgada recaia sobre a questão prejudicial? Um exemplo mais claro: ação de alimentos. O sujeito pede alimentos e se diz: eu sou filho do réu. Todos sabem que, se o juiz julgar procedente o pedido de alimentos, até 2015, se ele julgar procedente a ação de alimentos, reconhecendo que o réu é pai do autor, aquele que foi reconhecido como pai amanhã poderá dizer que não é. E outro juiz poderá dizer que, de fato, ele não é, contradizendo aquilo que foi dito pelo juiz que proferiu uma decisão acobertada por coisa julgada material. É uma nítida violação da autoridade do Estado, é óbvio. Né? Mas não se admitia coisa julgada sobre a relação de parentesco, a não ser que fosse proposta na pendência da ação de alimentos uma ação declaratória incidental. Poucos perguntavam por quê, mas para quê? Até porque ninguém propunha. Olha, eu vi uma única ação declaratória incidental em toda a minha vida. Quando eu converso com juízes, a maioria deles nunca viram. Ninguém propunha ação declaratória incidental. Ninguém propunha. Quando alguém propunha de forma errada. Tinha que ser indeferida. A petição inicial não dava em nada a ação declaratória incidental. Mas, enfim, essa ação declaratória incidental era necessária só porque Chiovenda, em 1903, bastante tempo, portanto, sob a influência de outros valores, disse que, não, olha aí, como é que você vai formar coisa julgada sobre uma questão que não foi objeto de pedido do autor? Você vai colocar em risco a liberdade do autor. É o autor que tem que definir a porção do litígio que pode ser coberta pela coisa julgada. São as partes que têm que delimitar aquilo que pode ser coberto pela coisa julgada. Eu pergunto, hoje, de acordo com os valores do nosso Estado, tem cabimento isso? Autor e réu podem definir sobre que porção do litígio recai a coisa julgada? Quem é que paga pela replicação, pela multiplicação de litígios iguais sobre uma mesma questão? Quem é que paga? É a OAB, que gosta de 200 mil ações? Porque tem uma visão corporativa da justiça civil? Quem é que paga por isso? São os advogados? É aquele que gosta de litigar? São as empresas telefônicas? São os bancos que gostam de litigar 200 mil vezes? São eles que pagam? Não. Quem paga é o poder público. E, em outras palavras, quem paga é quem trabalha. Porque quem paga imposto. É a população pobre é que paga pela relitigação desenfreada. De modo que a maior obrigação de um processualista hoje é de tomar em consideração os males da litigância desenfreada e propor soluções para evitar a relitigação da mesma questão. Existem questões que se replicam, que se multiplicam diariamente no Poder Judiciário, dando vantagens apenas ao litigante habitual, porque para o litigante habitual, dissolver o risco de uma ação judicial em 200 mil é um grande negócio. O litigante habitual dissolve o risco, coloca isso no orçamento e resolve o problema, não perde nunca. O litigante habitual não perde nunca. E os advogados.
Eu sou advogado e por isso posso falar de advogado. E os advogados que querem ganhar honorários com mais ações. Tudo bem, ganhar honorários é importante, diante da situação atual em que o país vive. Nós não podemos negar que a OAB tem que proteger os advogados e os honorários de advogados são importantes. Mas nós não podemos colocar isso acima do funcionamento da justiça civil. A justiça civil é um dos últimos bastiões da democracia. Se a justiça civil não funciona num estado debilitado como o brasileiro, não resta mais nada. E nós estamos à beira de um caos. Nós sabemos que o STJ tem dificuldade de fazer frente à multiplicação de processos. Os tribunais também têm. Os desembargadores, o Cleiton já disse. Não é difícil? Não seria muito melhor, por exemplo, que algumas causas não pudessem ser submetidas ao tribunal e ficassem restritas à decisão do juiz de primeiro grau de jurisdição? Por exemplo, isso é um exemplo para evitar a litigância desnecessária. Uma ação de despejo por falta de pagamento tem que ir para o tribunal. Uma ação que diz respeito a um acidente de trânsito tem que ir ao tribunal. Só porque um maluco um dia disse que duplo grau é direito fundamental. Duplo grau não é direito fundamental na esfera civil, né? Não na esfera penal. Duplo grau não é direito fundamental hoje, eu acho que em nenhum país do mundo. Mas tá cheio de gente dizendo que duplo grau é direito fundamental. Eu pergunto por quê? Sabe para quê? Para dar dinheiro para o advogado que interpõe recurso. É bom a gente poder falar da gente mesmo, porque daí a gente fala com legitimidade. E por isso que eu estou falando disso perante o judiciário. Porque é uma barbaridade. Todo mundo sabe que recursos em determinadas causas são completamente desnecessários. Daí eles reclamam. Não, mas não é o desembargador que está julgando, é um assessor. Claro, porque é humanamente impossível a um desembargador julgar todas as demandas que são enviadas a ele. Então ele, para poder otimizar o seu trabalho, tem que fazer com que as coisas andem pelos trilhos. Agora, se ao tribunal não fossem remetidas uma série de causas que não exigem duplo grau, esse problema não existiria. Esse problema não existiria. A solução se daria já no primeiro grau de jurisdição. Mas, enfim, o que eu estava dizendo é que não há motivo para se pensar que as partes é que têm a oportunidade de definir sobre que porção do litígio recai a coisa julgada. Se é assim, a convenção sobre prova também não pode ser admitida, exatamente porque a convenção sobre prova impede a formação da coisa julgada sobre questão. É que a coisa julgada sobre questão não se forma quando há restrição à produção da prova. O Código de Processo Civil brasileiro, o artigo 503, é claro. Ele diz claramente que, quando há restrição à produção da prova, quando o procedimento restringe a produção da prova, e, portanto, obviamente, quando a convenção restringe a produção da prova, não há coisa julgada sobre questão. De onde veio a coisa julgada sobre questão? O direito estadunidense. Lá, as coisas são da mesma forma. As cortes dos Estados Unidos deixam claro que não há coisa julgada sobre questão em caso de revelia, em caso de não contestação. Não há coisa julgada na decisão proferida pela corte de um determinado Estado, quando esse Estado não permite a produção de determinada prova, que poderia levar a uma solução diferente. Quando há restrição de prova, a coisa julgada não se forma. O parágrafo 28 do segundo restatement dos Estados Unidos deixa claro que não há possibilidade de formação daquilo que eles chamam de collateral estoppel. Collateral estoppel é mais ou menos a coisa julgada sobre a questão. Não há formação de collateral estoppel quando a parte não pôde produzir prova. Ou seja, quando a parte não pôde produzir prova, na verdade, raciocinam eles, o juiz não pôde decidir de forma adequada.
Se o juiz não pôde decidir de forma adequada, como que a decisão ficará acobertada pela coisa julgada material? Não pode ficar. A relação de parentesco não pode se tornar imutável. A responsabilidade não pode se tornar imutável quando o juiz não pôde investigar de forma aprofundada os fatos. É claro que a convenção não caberia numa ação de alimento, mas eu só estou dando o exemplo, né? Por outras razões na ação de alimento, mas eu só estou dando o exemplo. Em outras palavras, nós não podemos admitir convenção sobre prova exatamente porque ela impede que o Estado se desincumba do seu dever de tutelar a segurança jurídica. Tanto o processo deve tutelar a segurança jurídica, e por isso a coisa julgada sobre a questão é imprescindível, não é uma opção do legislador, não é uma mera opção do legislador, não é uma mera opção doutrinária de alguém. Na verdade, a coisa julgada sobre a questão deriva do dever do legislador de proteger normativamente o direito fundamental à segurança jurídica. Não tem sentido se admitir a rediscussão de uma questão prejudicial, porque isso viola a segurança jurídica. Eu não preciso falar aqui nem mesmo dos custos da relitigação desnecessária. O problema maior é expor aquele que já ganhou a uma relitigação da questão e, portanto, a formação de uma decisão contrária. Ou de não permitir que um terceiro que não participou do processo possa invocar a decisão do juiz a seu favor e contra aquele que discutiu e recebeu uma decisão negativa. Isso é problema também do direito romano e da doutrina quiovendiana. Por que a coisa julgada diz respeito só às partes? De onde é que tiraram isso? Não se sabe, né? É que está escrito. Está escrito no livro do Quiovenda. E daí os caras começaram a replicar o livro do Quiovenda. A coisa julgada diz respeito às partes. Um terceiro não pode se beneficiar da coisa julgada. Está certo que a coisa julgada não pode prejudicar terceiro que não participou do processo. Isso é óbvio. O terceiro que não participou do processo não pode ser prejudicado pela coisa julgada. Mas há algum motivo para que um terceiro não possa invocar uma decisão que foi proferida contra alguém que teve oportunidade de discutir e discutiu a questão que foi decidida? Não tem. Um país que pensa em precedente, um país de common law, que admite precedente porque sabe que o precedente é fundamental para a tutela da segurança jurídica e, portanto, da previsibilidade. E também tem consciência de que a previsibilidade é imprescindível para a promoção da liberdade e não só da igualdade. Eu gosto de falar de liberdade para contrapor exatamente ao discurso daqueles que dizem que tudo aquilo que pode ser feito, que as partes podem fazer o que quiserem do processo, porque tem liberdade para tanto. O problema é que o processo também deve à liberdade. O processo também deve corresponder à garantia de liberdade. A tutela jurídica, a tutela da segurança jurídica é importante justamente para promover a liberdade. A previsibilidade é importante para promover a liberdade. Todo mundo sabe disso. Num país que os precedentes são respeitados, eles são respeitados justamente para que ocorra a promoção da igualdade perante o direito e da liberdade. Porque alguém que não tem a possibilidade de se autodeterminar, tomando em consideração aquilo que vai ser decidido, não tem liberdade. Que liberdade eu tenho num Estado de direito, legislado, onde eu não sei aquilo que vai ser decidido pelos tribunais? Nenhuma. Eu não tenho liberdade. Eu não vivo num Estado de direito, na verdade. Na verdade, a previsibilidade das decisões é um valor moral imprescindível para alguém poder se comportar
e se desenvolver num Estado de Direito. Mas, se isso é verdade, é claro que a previsibilidade garantida pela coisa julgada sobre a questão também é imprescindível. E é por esse motivo que no common law, onde o respeito pelos precedentes é óbvio, né, todo mundo sabe, antes de tudo se respeita a coisa julgada sobre a questão. O collateral estoppel se formou na Inglaterra no século XI. No século XI. O stare decisis se formou na Inglaterra no século XVIII. A coisa julgada sobre a questão surgiu na Inglaterra 7 séculos antes dos precedentes obrigatórios. No Brasil, as pessoas falam de precedentes obrigatórios e não sabem sequer o que é coisa julgada sobre a questão. Eu digo, falam, a doutrina do processo fala. Porque quer falar de stare decisis sem estudar o direito comparado. Isso é impossível, né? E daí ficam falando de precedentes que constituem coisa julgada sobre a questão e é uma confusão generalizada. Mas o que nos importa aqui é deixar claro que a coisa julgada sobre a questão não pode ser obstada por iniciativa das partes, por uma convenção sobre a prova. A coisa julgada é importante para o Estado, para o juiz e para o processo, justamente para que seja economizado o dinheiro, para que seja garantida a previsibilidade e a segurança jurídica e para que seja impedida a relitigação. Por mais razão ainda, a convenção processual não tem validade exatamente sobre a convenção processual que limita a formação da convicção não tem validade exatamente porque pode impedir a formação de precedentes pelas Supremas Cortes. Se são as Supremas Cortes que formam os precedentes, alguém diria, não, mas espera aí, como é que você está dizendo que a Convenção sobre a Prova pode interferir sobre a formação de precedentes se a Suprema Corte não pode valorar a prova? Se a Suprema Corte não pode valorar a prova, como é que você pode dizer que a prova é importante para a formação de precedentes? Ora, acontece que, ainda que a Suprema Corte, o Supremo e o STJ, não possam valorar a prova ao decidirem, é óbvio que, quando eles decidem a questão de direito, eles tomam em consideração fatos, informações sobre fatos. Um precedente não pode ser formado sem que haja informação sobre fatos, sem que exista prova sobre os fatos. E, na realidade, as convenções processuais sobre prova, nos países que admitem convenção processual, como os Estados Unidos, por exemplo, servem justamente como estratégia para se evitar a formação de precedente e de coisa julgada sobre a questão. Ora, se eu sou uma grande empresa que provoquei danos em virtude de um fato a 200 mil pessoas, ou em virtude de uma violação da lei a 100 mil pessoas, por que eu vou deixar produzir uma prova que pode me ocasionar um risco de ter que responder de uma vez só, se formado for um precedente ou a coisa julgada sobre a questão, por 200 mil ações? É muito melhor eu não correr o risco da formação do precedente e da coisa julgada sobre a questão. É por isso. Agora, só pode pensar assim quem sobrepõe os fins do Estado e os fins do processo, melhor dizendo, portanto, sobre a liberdade dos litigantes. A liberdade dos litigantes não pode se sobrepor aos fins do processo. Essa seria a minha última conclusão. Passou o tempo. Eu agradeço muito ao convite que me foi formulado e que me deu a oportunidade de estar aqui colaborando com a escola e também de estar aqui presente
e convivendo com amigos e com pessoas interessadas no aprimoramento da justiça civil. E aqui do lado, meu amigo Cleito, companheiro de muitos anos das lides acadêmicas, né, da Faculdade de Direito. Agradeço muito e cumprimento de novo a Vanessa e a Carolina pela promoção dessas palestras. Muito obrigado. Nós vamos encerrar, mas antes só gostaria de presentear, dar um certificado aos nossos palestrantes e uma pequena lembrança, né, por ter nos presenteado com tão ilustre lições, né? Gostaria de dizer também que o livro do professor Marinoni está à venda ali embaixo, né? O livro sobre coisas julgadas sob questão, é isso. Então, quem quiser, por favor, está ali embaixo. Muito obrigada e uma boa noite a todos.